Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como não achassem por onde fazê-lo entrar por causa da multidão, subiram ao telhado da casa e, levantando as telhas, por aí desceram o leito em que se achava o paralítico e o colocaram no meio da sala, diante de Jesus. Lucas, capítulo 5, versículo 19. Meta do mês: desenvolver a esperança. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: combater com intensidade a desesperança, interrompendo um trabalho já iniciado por desânimo ou descrença. Sugestão para a sua prece diária: prece em favor dos descrentes e desanimados. Meus amigos, vamos pensar em Jesus. Vamos deixar-nos envolver num quadro mental do Cristo que mais a gente gosta. E vamos sentir que esses fluidos de amor emanam de Jesus. E que esses raios luminosos chegam até nós, penetrando o nosso corpo físico e espiritual, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo-nos a esperança, desenvolvendo em nosso ser o desejo constante de viver o Evangelho do Cristo. Transforma, Jesus, a cada um de nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. É um dia preparado com muito amor, com muita dedicação pelos espíritos. Em vários livros espíritas, os espíritos explicam o que acontece nesse dia. E quero lembrar de um dos livros de Luiz Sérgio, que existe um carinho tão grande do mundo espiritual que, antes de nós chegarmos na casa espírita, os tarefeiros do Cristo antecipam e vão fazendo a limpeza magnética em todos os recintos da casa espírita, na parte externa, vão colocando aparelhos na parede da casa espírita para que esses aparelhos consigam sondar o nosso íntimo, produzindo os melhores efeitos para que a gente possa ter um bom tratamento, para que a gente consiga viver bem, para que a gente consiga nos curar. Então é muito importante esse acolhimento que esses irmãos tão dedicados fazem. Por isso é importante chegar mais cedo na casa espírita, participar da alegria cristã, procurar evitar as conversações inadequadas, se possível, desligar o celular ou deixar no silencioso, porque aquele momento é um momento ali de uma hora que a gente se coloca à disposição de Jesus. Então, é muito importante a gente abster de toda conversação inadequada, além da questão do celular. Então, meus amigos, procuremos durante o dia entrar nessa vibração de amor, retirando, evitando, melhor falando, toda contenda, discussões desnecessárias que vão nos desequilibrar. Procurar durante o dia manter em oração, em vigilância, tá bom? Meus amigos, nós iniciamos há 4 dias o estudo do livro
o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Marcos. Diz-lhes: vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Pregações. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, com a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 38. Meus amigos, mensagem muito linda, essa que o Emmanuel traz para nós, esclarecendo a questão do Cristo, de ir pregar o Evangelho. Mas é interessante esta fala de Emmanuel, porque não é sair falando aos pulmões sobre Jesus. Isso é importante, deve ser feito, sim. Porém, o que deve gritar Jesus é a nossa vivência, é a nossa prática no dia a dia. E isso nós temos que buscar constantemente, viver o Evangelho do Cristo. E esse viver o Evangelho do Cristo se dá nas pequenas atribuições que nós temos, no desempenho com dedicação àquilo a que nós fomos convidados a fazer. Então, é muito importante ligarmos, porque às vezes a gente quer, dentro da igreja, dentro da casa espírita, eu sou espírita. Saiu dali, eu me comporto como todo mundo. E aí é um grande erro nosso. Por isso que é importante sermos espíritas na casa espírita,
mas sermos espíritas no nosso ambiente de trabalho, no ambiente político, em qualquer ambiente que nós estivermos, ali nós somos convidados a ser espíritas, a ser cristão. Aí sim nós vamos estar pregando o Evangelho de Jesus. E quando a gente ama, quando nós deixamos o amor nos envolver, junto com o amor, o perdão que vem de mãos dadas, porque o perdão, meus amigos, é a grande alavanca que a gente tem de nos salvar. Porque se a gente perdoa aquela pessoa que nos irrita, o nosso inimigo, o nosso adversário, nós estamos angariando substâncias que vão nos proteger. Jesus disse: a quem muito amou, a multidão de pecados estão perdoados. Então, nós devemos buscar no ambiente de trabalho, eu sempre digo, se a gente está contratado em um serviço público ou particular para limpar o chão, limpemos com dedicação, com zelo, cuidando daquilo como se fosse a nossa própria casa. Porque é daquele serviço que nós trazemos o pão nosso de cada dia, que trazemos o recurso para pagar a energia, para pagar a água, para comprar a roupa. Então, meus amigos, devemos nos dedicar, não ficar enrolando o dia inteiro e chegar no dia, estarmos tristes, aborrecidos porque não fizemos nada. Então, é importante nós nos dedicarmos no nosso ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente político, à vivência do Evangelho. Por isso que Jesus tinha autoridade, porque a autoridade do Cristo, ela dizia no seu ser. E às vezes a gente percebe pessoas falando bonito sobre Jesus, mas parece que não tem uma liga, não cola, não chega no convencimento, porque não há vivência. Então, meus amigos, busquemos, a partir de hoje, viver o Evangelho de nosso Senhor. Todos nós estamos no caminho. Então, aproveitemos essa caminhada terrena que nos resta daqui para frente. Já vivemos meio século, por exemplo. Está tarde. Não está tarde. Eu já estou com 80 anos. Não está tarde. E se eu desencarnar amanhã, pelo menos hoje, buscar já voltar para o caminho do Pai, a fazer o bem. Meus amigos, diante destas falas de Emmanuel, citando essas pérolas do Evangelho do Cristo, vamos, durante o dia, reviver o Evangelho, viver o Evangelho. Vamos sair daquelas narrativas da destruição, de que nada está sendo feito, porque a gente entra numa vibração de queixa tão desnecessária que a gente vai adoecendo. A gente adoece porque nós estamos refletindo só sujeira, só coisas mentais destrutivas que estão saindo da nossa mente. E isso vai sendo absorvido por nós vamos adoecendo. E aí a gente não sabe, vai no médico, faz vários exames nos laboratórios e não tem nada. Mas será que a gente já pensou em fazer uma higiene mental? Retirar da nossa mente todos os queixumes, reclamações. Que tal se a gente fizer isso? E a gente vai perceber que a gente fica curado. Então, meus amigos, vamos pensar em Jesus. Façamos prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, como é bom estudar o teu Evangelho. E queremos, Jesus, neste instante, mentalizando a sua figura meiga, amável, e pedimos, Jesus, a Ti nesse instante, que esses raios luminosos que saem de Ti cheguem ao nosso irmão e nossa irmã que está do outro lado da telinha.
aqueles outros que estão acamados em casa, que estão internados nos hospitais, outros que estão depressivos, tristes, com ideações suicidas, muitos irmãos que não estão conseguindo se libertar das queixas, das doenças. Ó Jesus amado, ampare cada um desses irmãos. Que nesse instante seus anjos guardiães consigam acessar seu campo mental, modificando seus pensamentos, curando-os. Fica conosco, Jesus, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.